Bom dia, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Que manhã especial, que dia glorioso que o Senhor nos deu. Que alegria, que prazer enorme estar aqui novamente, compartilhando esse tempo, cantando e celebrando nosso Salvador. Jesus veio, morreu, ressuscitou e voltará. Glórias a Deus por isso. Não? Aqui está ótimo. Obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço, pastor Robson, Rubem também, pelo privilégio de estar aqui ministrando a palavra, que nesse mesmo espírito possamos continuar ouvindo a voz do Senhor e sendo fortalecidos na nossa fé, na volta do Senhor Jesus Cristo. Vamos aproveitar que já estamos de pé para abrir a palavra de Deus, mais uma vez, bem pertinho de onde nós já lemos, agora cedo. Vamos voltar uma página só para 2 Pedro, a segunda carta de Pedro. Abrimos amanhã com 1 João, mas vamos continuar em 2 Pedro. A segunda carta de Pedro, capítulo 3. É aqui que nós ficaremos por toda esta manhã, somente neste capítulo. Vamos meditar nele em 2 etapas. Apreciando a primeira metade deste capítulo agora e depois, em um breve intervalo, meditar na segunda parte. Mas vamos ouvir as palavras do apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículos 1 a 10. Estou lendo na Nova Almeida atualizada, o sotaque é um pouquinho diferente, uma outra diferença, mas a palavra é a mesma. Acompanhe comigo atentamente a leitura de 2 Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro, com lembranças, despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo, e que a terra surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Ore comigo. Soberano e amado Pai, nós te louvamos pela tua palavra em mãos. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para a nossa jornada. Por ela podemos discernir claramente a jornada diante de nós e o destino final das nossas almas, a esperança do porvir. Vem hoje, Senhor, pelo teu Santo Espírito, exercitar a nossa memória, trazer a nossa lembrança e atenção às coisas que talvez já saibamos e já há muito tempo, mas que não podemos esquecer jamais. Vem nos lembrar de novo do nosso Senhor e Salvador Jesus.
Vem nos lembrar de que Ele não apenas veio uma vez, humilde e sofredor, mas que Ele voltará triunfante, glorioso, sobre as nuvens, com poder e majestade, para reunir os teus, para julgar vivos e mortos, para consumar todas as tuas promessas. Senhor, vem iluminar as nossas mentes, vem aquecer os nossos corações, vem, Senhor, fortalecer a nossa fé em Ti, nesta manhã, a fim de que sejamos encontrados preparados, quando Jesus voltar. Tudo isso oramos agradecidos, em nome de Cristo, que vive e reina para todo sempre, e que o povo de Deus diga amém. Podemos nos assentar. Povo de Deus, amados irmãos e irmãs, qual é a nossa maior necessidade na vida cristã? É aprendermos coisas novas, sermos informados de coisas que nós não sabemos, ou sermos lembrados e relembrados daquilo que nós já aprendemos, já sabemos, mas teimamos em esquecer? Sim, há sempre coisas novas a serem aprendidas da palavra de Deus. Há sempre mais a aprender sobre o Senhor e a sua palavra. Você pode gastar uma vida inteira estudando a Bíblia e ainda não ter descoberto tudo que ela tem a nos dizer. É impossível esgotar todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus na sua palavra. E espero que, talvez, ao longo dessa conferência você aprenda coisas novas. Mesmo você que já está há muito tempo na igreja, há longo tempo na caminhada cristã, aprenda coisas que nunca ouviu antes, mas que venham fortalecer a sua fé. Mas mesmo que você não aprenda nada de novo nesta conferência, se você tão somente ouvir, lembrar e recordar coisas antigas, das quais talvez você já tenha se esquecido, ou que não estavam tão fresquinhas na sua memória, ou que precisam ser resgatadas para a sua atenção, louvado seja Deus por isso também. Certa vez em um dos seminários que eu fiz após a faculdade, um dos meus mestres e mentores, em um seminário, à mesa com alguns alunos, confessou: alunos, eu não vou para a igreja para aprender coisas novas. Eu vou para a igreja para lembrar das coisas que eu teimo em esquecer. Essa deve ser a confissão de todo filho de Deus. Nós não voltamos à igreja de novo, necessariamente para aprender coisas novas, mas para sempre lembrarmos das coisas que não podemos esquecer, mas que teimamos em esquecer. É assim na vida cotidiana, não? Sempre que lembrar das mesmas coisas. Todo mundo sabe que não deve gastar mais do que ganha, que não deve comer mais do que queima, que não deve amar menos do que somos amados. Para aqueles que não são queridos em casa, é ou não é? Temos que sempre lembrar dessas coisas, na vida cotidiana e na vida cristã também. Nunca podemos esgotar os tesouros da palavra, mas temos sempre que revisitá-los. Esta conferência nos proporciona esta oportunidade de lembrarmos de uma das grandes verdades da nossa fé. Jesus veio e Jesus voltará. Ele veio, mas Ele voltará. O apóstolo Pedro, autor das palavras que acabamos de ler, conhecia esta verdade e queria exercitar os seus leitores na lembrança, na recordação contínua desta verdade. Esta carta é a sua carta testamento, é a sua carta de despedida. Pedro estava prestes a se encontrar com Jesus. Ele sabia que o seu tempo estava acabando na terra e ele queria exercitar a memória das suas ovelhas, dos seus irmãos e irmãs na fé, antes de partir. Eles poderiam se esquecer de Pedro, mas que não se esquecessem do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro partiria, morreria, mas eles jamais deveriam se esquecer do Mestre que morreu, mas ressuscitou. Vivo está e prometeu voltar para reunir os seus. Pedro gasta suas últimas palavras aqui nesta carta
exercitando a lembrança dos seus leitores. Se você espiar comigo, e mantenha sua Bíblia aberta, por favor, no trecho que lemos, vamos visitá-lo de novo e de novo ao longo desta manhã. 2 Pedro capítulo 3. Só nesses primeiros versículos, quantas vezes Pedro usa este verbo? Enfatiza este ponto. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês, e em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem. Despertar a sua lembrança para que vocês se lembrem. E de novo no versículo 8. Amados, que vocês não devem esquecer. Estamos ouvindo o refrão de Pedro aqui? Lembrem-se, lembrem-se, não se esqueçam, recordem-se. Lembrem-se do que vocês aprenderam dos seus mestres. Lembrem-se do que vocês aprenderam de mim, o seu pastor. Lembrem-se do que disseram os profetas e apóstolos. Lembrem-se da promessa de Jesus. Não se esqueçam jamais. Então esta é a primeira lição que temos aqui. Nunca é demais recordar a mensagem da palavra de Deus. Esse foi o esforço incansável do apóstolo Pedro ao final da sua vida. Quantas cartas ele disse que escreveu? Não uma mais. Ele não disse isso aqui no versículo 1, esta é a segunda. E em ambas, nas duas, ele queria o quê? Exercitar a memória dos seus leitores. Segundo a tradição da igreja, Pedro não deixou apenas 2 cartas. Ele teria sido também o mentor do evangelista Marcos. O segundo evangelho que temos, Marcos, seria o que? As recordações apostólicas de Pedro. Pedro ditando para Marcos as suas memórias da vida e do ministério de Jesus. Portanto, ele teria deixado 2 cartas e mais um evangelho, fora o seu testemunho de vida. O primeiro pregador da igreja, no dia de Pentecostes, lá em Atos 2. O primeiro a pregar um sermão evangélico e evangelístico. Um homem que foi encontrado fiel até a sua morte, seu cárcere em Roma, resultando na sua morte também numa cruz, diz a tradição. Ele não se julgou digno de morrer exatamente como Jesus, então pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se julgava digno de ser crucificado exatamente como o Mestre Jesus. Este foi um homem que com a sua mensagem e com a sua vida quis preparar uma igreja para a volta de Jesus. Para isso ele se empenhou, diz ele no primeiro versículo, procurando com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês. Veja só, não era mais uma mente obscurecida, ignorante. Ele estava falando para a gente que já conhecia a palavra, já sabia da volta de Jesus, já tinha sido iluminado, despertado pelo Evangelho. Mas de novo Pedro queria despertar a mente daquele povo, exercitar a sua memória. Gente, a palavra de Deus dá enorme atenção ao exercício da nossa mente. Você não pode servir a Deus de mente vazia, ou de mente relaxada, flácida. Disse Paulo, colega de Pedro, que os seus leitores deveriam ser renovados na sua mente. Rogo-lhes, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se apresentem em sacrifício vivo a Deus, pois este é o culto racional de vocês, e que vocês não se amoldem ao padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por meio de uma mente renovada, uma mente transformada, uma mente exercitada, o povo de Deus pode experimentar, comprovar, viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se é verdade que nós somos o que comemos, como diz o ditado, você é o que come, a palavra diz que também nós somos o que nós pensamos. Somos não só aquilo que ingerimos no corpo, no estômago, mas aquilo com o qual alimentamos a nossa mente. E de acordo com aquilo que alimentamos a nossa mente, ou somos conformados ao padrão deste mundo, ou somos conformados ao padrão de Deus. E só existe uma maneira de não se conformar ao padrão do mundo e ser conformado ao padrão de Deus. É conformando, renovando a sua mente pela palavra de Deus. E se as estatísticas estiverem corretas, então nós no Brasil estamos em apuros.
Porque dizem estatísticas que o brasileiro, em média, gasta apenas 5 minutos lendo todo dia e 155 minutos assistindo televisão. Tem alguma coisa errada aí. 5 minutos lendo para mais de 2 horas e meia de telinha. Com que o povo está se alimentando? Com que o povo está alimentando a sua mente? Com que o povo de Deus está alimentando a sua mente? Se gastamos uma fração minúscula do dia nos alimentando da palavra e o resto do dia nos alimentando de telinha, tranqueira espiritual, como será a nossa vida? Como podemos lembrar da volta de Jesus e estarmos preparados para a sua volta se estamos alimentando a nossa mente com o lixo deste mundo e não com os tesouros da palavra de Deus? Pedro gastou tinta, papel, suor, lágrimas do seu próprio sangue para que o povo de Deus não se esquecesse. Exercitasse a sua memória, despertasse a sua mente para viver segundo os padrões de Deus. O que ele queria exatamente lembrar? Ele continua dizendo no versículo 2: para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Quem ele menciona aqui? Profetas, apóstolos e o próprio Senhor e Salvador Jesus. Profetas do Antigo Testamento, apóstolos do Novo, e todos eles de acordo com aquele que é o centro da palavra de Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer dizer que Pedro queria relembrar o povo de Deus de tudo que estava na Bíblia? Ele não teria espaço nem tempo para isso. Mas ele queria lembrar os seus leitores daquilo que havia de principal na palavra de Deus. Com qual concordam os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo, todos concentrados na pessoa de Jesus. Pedro intencionava lembrar o povo de Deus do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a mensagem da sua redenção, que ele vem descrevendo desde o início desta carta, que pelo seu divino poder Deus nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou das trevas para a sua luz, para a sua própria glória e virtude, para que nos tornássemos participantes da natureza divina e fugíssemos da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. É disso que Pedro está falando. O povo de Deus, se lembre da mensagem da sua salvação. Nós fomos tirados deste mundo, libertos da corrupção deste mundo, libertos da cobiça, das paixões deste mundo, porque nós conhecemos um Deus grandioso que nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Ele nos chamou para a sua glória, para a sua virtude, para sermos como Ele é, para vivermos com Ele, nos preparando para o porvir, para a glória eterna. Povo de Deus, jamais se esqueça disso, da sua identidade, do seu destino, do seu propósito, da sua missão, o que você está fazendo neste mundo, como você está se preparando para o encontro com o seu Criador. É disso que Pedro quer nos lembrar. É isso. Não se esqueçam, povo de Deus, do Senhor desta jornada, da jornada que este Senhor nos propôs. O que já podemos tirar de aplicação aqui para as nossas almas? Povo de Deus, vocês têm orado pelos seus pastores? Vocês têm orado pelos seus líderes? Pelos pregadores da palavra na sua igreja? Para que eles jamais se cansem de pregar as verdades do Evangelho, que eles sejam libertos da mania e da moda da época de pregar novidades, invencionices, e simplesmente se contentem em pregar o bom e antigo Evangelho de Jesus. Que os seus pastores e pregadores jamais se cansem até o último fôlego de vida, como Pedro, de lembrarem o povo de Deus das antigas verdades do Evangelho. Orem pelos seus pastores, orem pelos seus líderes, orem pelos pregadores da palavra na sua igreja, para que eles jamais se cansem de nos lembrar
das antigas verdades do Evangelho. Jamais se cansem de pregar a palavra e de exemplificar o Evangelho com as suas vidas. Que com a sua mensagem, com a sua vida, eles nos despertem a lembrança de que Jesus veio e Jesus voltará. É assim que nós temos procedido em nossa própria vida. Você está se alimentando regularmente da palavra de Deus. Você está exercitando a sua memória continuamente com as promessas da palavra de Deus. Gente, uma das coisas que eu mais gosto de fazer em casa é ver foto antiga da minha família com os meus filhos. Quem mais gosta de fazer isso, né? Relembrar os tempos, as celebrações, as recordações. Por que nós fazemos isso? Porque a gente abre os álbuns, abre o celular, vê as fotos. Por que a gente sequer tira foto? Por que nós exercitamos a nossa memória continuamente com essas coisas? Porque elas nos lembram de quem nós somos. A que família nós pertencemos, certo? Nos lembra da nossa história, daquilo que nós valorizamos. Nós já fazemos isso instintivamente em nossas famílias, não? É isso que nós devemos fazer como família de Deus na terra. Relembrar constantemente da palavra de Deus, para que saibamos quem nós somos, o que estamos fazendo aqui. A que família pertencemos, qual é a nossa história, qual é o nosso destino. Você está fazendo isso. Não só orando para que os seus líderes, pastores e pregadores façam isso, mas você está fazendo isso. Exercitando a sua memória pela palavra de Deus, para que com mente esclarecida e renovada você possa viver uma vida agradável diante do Senhor. E para isso você precisa conhecer toda a palavra de Deus. Como disse um antigo sábio da igreja, viveu no século XIX, J.C. Ryle, é necessário conhecer a Bíblia completa para ser um cristão completo. É necessário conhecer a Bíblia completa para ser um cristão completo. Pastor, que parte da Bíblia eu devo conhecer? Toda ela. Toda ela. Que parte eu preciso conhecer, lembrar e relembrar? Toda ela. Toda ela. Para que você seja um cristão completo e plenamente preparado para a volta de Jesus. Então temos nos empenhado para ler, estudar, meditar, memorizar a palavra, a fim de que ela esteja dentro de nós, guiando os nossos passos neste mundo. É assim que nós temos nos dedicado à próxima geração da nossa família e da igreja. Gente, tal qual Pedro, um dia nós não estaremos mais aqui. Um dia nós passaremos. E quem ficar para trás? Quem nos sobreviver? Como estamos nos preparando a próxima geração? As próximas gerações? Os filhos, sobrinhos, netos, os discípulos que deixamos? Como estamos preparando estas almas para não se esquecerem da palavra de Deus e permanecerem firmes nos caminhos do Senhor? Então, povo de Deus, nunca será demais recordar a mensagem da palavra. Jamais se canse de recordar a palavra de Deus. Mas Pedro diz mais nos versículos seguintes, 3 a 7, que nunca é demais recordar os alertas da palavra de Deus. Se a lembrança constante da palavra é absolutamente necessária para a nossa salvação, eu diria até que é um sinal da nossa salvação. Se você foi verdadeiramente salvo por Deus, salvo da ignorância do pecado, salvo de uma vida distante de Deus, longe dos seus caminhos, então você foi salvo para conhecer a palavra. Quem foi salvo para conhecer o Deus da palavra, foi salvo para conhecer a palavra de Deus. Como você pode dizer que conhece a Deus e não conhece a sua palavra? É sinal da sua própria salvação se você conhece essa palavra ou não. Não só a sua mensagem, como os seus alertas. E há grandes alertas aqui. Ouça o versículo 3. Antes de tudo saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação. Qual é o alerta aqui? Para os últimos dias. E Pedro pregou lá em Atos 2, dizendo que os últimos dias já tinham começado.
desde a vinda de Jesus e o derramamento do Espírito. Já estamos nos últimos dias, o alerta é para agora, não só para os ultíssimos dias. É para já. Os últimos dias já chegaram, estão aqui. Se Jesus veio e voltará, já estamos na contagem regressiva, mais próximos do que nunca para a volta de Jesus. Qual é o alerta aqui? O alerta é esse, que surgirão escarnecedores com as suas zombarias. Quem são essas pessoas? Pedro as descreveu para nós no capítulo 2. Quando voltar para casa você pode reler 2 Pedro, voltar para o capítulo 2, sabe quem são esses escarnecedores e zombadores? Se quiser espiar, não aguentar a curiosidade, apenas volte para o capítulo 2, versículo 1 e 2, aliás 1, 2, 3. Está falando de falsos mestres, falsos profetas. 2 Pedro 2, 1, assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias. Mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Pedro está falando de homens maus e perversos, que infiltraram a igreja, se passaram por mestres e líderes do povo, pregadores da palavra, mas que destruiriam a igreja pelas suas heresias, seus falsos ensinos, e pelo seu falso exemplo, conduzindo o povo para o engano, o erro, para a corrupção e a imoralidade. E veja exatamente como eles justificam isso. Voltando agora para o capítulo 3, versículos 3 e 4. Esses escarnecedores virão com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo o quê? Onde está a promessa da sua vinda? O que eles questionarão? A volta de Jesus. Eles nunca ouviram da volta de Jesus? Eles não sabiam da promessa? Então por que eles estão perguntando isso? Onde está a promessa da sua vinda? O versículo 5 responde: acontece que de propósito esquecem. Não é ignorância o que esses homens estão fazendo e falando. Não é ignorância ingênua, inocente. Não, é esquecimento de propósito. Intencionalmente estes homens esquecem que Jesus está voltando e intencionalmente eles não falam da volta de Jesus para a igreja. Isso é muito sério. Não é ignorância não. Eles são culpados e sabem muito bem o que estão fazendo ao não falarem sobre a volta de Jesus. É memória seletiva culposa, dolosa. Eles sabem o que estão fazendo, melhor, sabem o que estão deixando de fazer, deixando de pregar, deixando de ensinar. Há uma conveniência aqui no esquecimento deles. Por que eles negam a volta de Jesus? Ou deixam de falar da volta de Jesus? Porque não é conveniente lembrar que Jesus voltará. Não é conveniente pregar que o juiz vem. Não é conveniente dizer que o juiz volta para julgar vivos e mortos. Porque se Jesus não volta, gente, não tem prestação de contas. Viva como você quiser. E não é exatamente o que esses homens queriam fazer? Viver conforme os seus desejos e paixões, sem prestarem contas das suas almas. Por isso que eles não pregam a volta de Jesus, porque não interessa a eles. Eles querem se aproveitar do nome de Jesus para viverem a sua vida, lucrando às custas da pregação do Evangelho. Evangelho entre aspas. Isso não é evangelho coisa nenhuma. O evangelho que nos dá licença para pecar não é evangelho coisa nenhuma. Não é evangelho de salvação. Fui salvo do quê? Para quê? Para continuar pecando? Vivendo como eu quiser?
Para eles, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Além de culpados, eles são cínicos. Notaram o cinismo? Jesus volta, cadê ele? Cadê ele então? Por que ele não volta? Se a gente está errado, porque ele não nos julga. Logo, notaram o cinismo na palavra desses homens? Tudo continua o mesmo. Geração vai, geração vem, os nossos pais morreram, o mundo continua, como sempre foi. Jesus não volta a coisa nenhuma, viva a sua vida, seja feliz, Deus te abençoe. A grande ironia, segundo Pedro, é que por mais que esses homens neguem a volta de Jesus, eles são prova de que Jesus está voltando. Pedro diz lá no capítulo 2 que eles fazem exatamente aquilo para o qual foram ordenados. Como os falsos profetas surgiram no passado, agora surgem falsos mestres. Eles são os sinais de que estamos nos últimos dias. E de que Jesus está voltando para julgar esses homens. Gente assim, que prega coisa dessas e que deixa pregar a verdade. Então há um alerta aqui. Pedro segue com um alerta no versículo 5. Acontece que de propósito eles esquecem o quê? Que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Você se lembra do relato da criação? Se esses homens conhecessem a Bíblia e pregassem a Bíblia, o que eles aprenderiam logo em Gênesis 1? Que Deus fez surgir a terra das águas. Ele fez separação das águas e da terra seca pela sua palavra. O mundo foi criado pela palavra da água. E se você continuar em Gênesis, o mundo foi julgado pela água, dilúvio. Justamente porque homens maus ignoraram os propósitos de Deus. Então não, a história não continua a mesma. O mundo não continua como sempre existiu, não. Deus formou o mundo pela palavra da água e Deus julgou o mundo pela sua palavra com água. Mas agora versículo 6, com base nesta palavra também, o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água, e pela mesma palavra os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para não é mais água, agora é fogo. Deus já julgou o mundo com água. Da próxima vez, será fogo, pela mesma palavra. Guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Ele criou o mundo pela palavra. E ele julgou o mundo no dilúvio, por meio da água e pela palavra. Deus voltará para julgar o mundo novamente. Não mais com água, mas com fogo. Sobre todos os que rejeitaram e rejeitam a sua palavra. Deus tem a primeira e a última palavra. Então, diante dos alertas claros da palavra, e alertas claros quanto a falsos mestres que se infiltrariam na igreja, povo de Deus, nós estamos alertas, guardando os nossos ouvidos, quanto a quem nós estamos ouvindo. Não acredite em qualquer um que se diz pregador da palavra. Não acredite em qualquer um que abra a Bíblia e se coloque atrás de um púlpito. Não acredite em qualquer um com seus milhares de seguidores no YouTube. Ouça o que esses homens estão dizendo e pergunte-se: isso é a palavra de Deus? Isso é a verdade? Esses homens estão me preparando para a volta de Jesus ou não? Eles estão me preparando para o encontro com o Mestre ou não? Ou eles estão deliberadamente, intencionalmente, propositalmente desviando o meu olhar de Jesus, fazendo-me esquecer da glória por vir, fazendo-me esquecer da eternidade para pensar somente nesta vida e neste mundo? Será que nós estamos nos esquecendo deliberadamente da palavra de Deus?
lembrando só das partes mais agradáveis e convenientes, nos esquecendo das partes mais desagradáveis e inconvenientes. Palavras como: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Pois quem ama mais pai, mãe, irmão, irmã ou a própria vida, não é digno de ser meu discípulo. Pois quem quer achar a sua vida vai perdê-la, mas quem perdê-la por minha causa vai encontrá-la. Pois de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ninguém pode servir a dois senhores. Pois quem quiser ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Porque amizade com o mundo é inimizade com Deus. Neste mundo teremos muitas aflições. Todos que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, não promovidos, perseguidos. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa dos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso certamente ele colherá. Pois o dia vem como ladrão. Vigiem, orem. Estamos lembrando dessas palavras? Elas estão fresquinhas da nossa memória, enchendo a mente, guardando nosso coração, guiando os nossos passos. Será que temos dado devida atenção aos inúmeros e graves alertas da palavra de Deus? Há muito consolo e conforto na Bíblia, mas há muita correção e confrontação também. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Então nunca é demais recordar a mensagem da palavra de Deus, nunca é demais ouvir os alertas da palavra de Deus. E nunca é demais recordar a glória do nosso Deus na sua santa palavra. Versículo 8 ao 10. Mas há uma coisa, amados, uma coisa que vocês não devem esquecer. Mais uma, né? Tanta coisa que a gente não pode esquecer, aí mais uma. Para nos lembrarmos. O que Pedro quer que nós lembremos agora? Que para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos são como um dia. Pedro quer que nos lembremos que Deus é soberano sobre o tempo. Que nós não precisamos viver ansiosos com o tempo e pelo fim da história, achando que Deus está demorando, está atrasando, para trazer os seus propósitos a um bom fim. Pedro quer que os seus leitores lembrem da perspectiva de Deus, o tempo, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pastor, como nós podemos estar nos últimos dias? Já se passaram 2000 anos da vida de Jesus, só fazer as contas. Se 1000 anos para Deus é como um dia, então 2000 anos é um quê? É que para Deus? Só 2 dias, só são 48 horas. Você que está muito apressado e ansioso. Porque Deus não vive preso ao tempo. Ele não vive segundo o nosso tempo, mas segundo o tempo dele. E o tempo dele é diferente do nosso. E nós temos uma pequena experiência disso na nossa vida cotidiana. Você já teve essa experiência? Sair de casa, sair da sua cidade de férias. Apressado, acelerado, com um pé de chumbo, querendo chegar o mais rápido possível no seu destino, né? Chegando lá, olha só, fizemos em 3 horas, 28 minutos e 37 segundos, recorde. Chegamos mais cedo dessa vez, né? E
aí você passou uma semana de férias, descansou com a família, e de repente você volta, se você de fato tirou férias e descansou, volta, e de repente você não está tão preocupado com o relógio, você chega ali, né, desceu a serra, desceu a Dutra, que esse povo todo está tão apressado, com tanta pressa para chegar. Calma, gente, relaxa, fica calmo, sai de férias, é ou não é? Você chega em casa, relaxado, tranquilo. O que aconteceu? Você ganhou mais minutos no dia? Mais horas no seu dia? O tempo ficou mais lento? Não, você simplesmente viveu fora da realidade um pouquinho e quando voltou, tudo parecia diferente, não é verdade? Mesmo lugar, mesmas vias, mesmo trânsito, mesmo vizinho barulhento, tudo continua o mesmo. Mas você era outro. Outra cabeça, não é? Deus vive assim, fora do tempo. Ele não experimenta o tempo como nós experimentamos. A gente está no corre-corre, na pressa. Volta logo, Jesus. Acaba logo com eles. Fulmina logo esses falsos mestres e profetas. Vem logo, Jesus. E Pedro dizendo, vocês se esquecem, povo de Deus, que para Deus 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Está com pressa para quê? Relaxa, Deus está no controle do tempo. O tempo não nos pertence, nós não temos controle do tempo, Jesus tem controle do tempo. Então, relaxa, fica calmo, Ele sabe o que está fazendo. Deus não é soberano apenas sobre o tempo, mas sobre os propósitos que Ele tem para este tempo. Olha o versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Gente, Deus não atrasa, Deus não demora, Ele capricha. Ele capricha. Não demora, Deus nunca está atrasado. A gente atrasa, a gente apressa. Mas Deus não, Ele nem apressa nem atrasa, Ele capricha, Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe exatamente o tempo das coisas. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus não é apenas soberano sobre o tempo, Ele é soberano sobre os seus propósitos de salvação. Sim, Ele haverá de julgar os falsos mestres, os falsos profetas e os seus discípulos. Mas lembre-se que Deus ainda tem um propósito em não terminar a história ainda, porque Ele é paciente. Paciente, não querendo que ninguém pereça. Sim, a destruição dos ímpios trará glória a Deus, mas não quer dizer que Deus tenha prazer em destruir os ímpios. Não há prazer nenhum em Deus julgar os ímpios, por mais que pela sua justiça Ele tenha que julgar os ímpios. Deus não pode fazer vista grossa ao pecado. Deus não pode fazer vista grossa à zombaria, aos escarnecedores que zombam da volta do seu filho. Deus não tem prazer na destruição dos ímpios. Quer que todos sejam salvos. Não quer dizer que todos serão salvos. Não quer dizer que Deus ordena a salvação de todos. Ele mesmo escolhe sobre quem terá misericórdia. Ele disse isso a Moisés: terei misericórdia de quem eu tenho misericórdia. É Deus quem sabe no final o que Ele faz. Mas na sua infinita e soberana graça, Ele aguarda até que todos que Ele escolheu para a salvação efetivamente se arrependam e creiam em Jesus. Então a pergunta não é por que Jesus ainda não voltou. A pergunta é por que Jesus não voltou antes de você se render? Já pensou se Jesus volta antes de você se render a Ele? Que bom que Jesus esperou, né? Que bom que Ele é mais paciente que eu e você. Vai que Ele volta antes. E aí? Graças a Jesus que Ele é muito mais paciente do que eu e você. Graças a Deus. E se Ele não voltou, então tem mais gente para salvar. Tem mais eleitos para se renderem a Ele. Só Ele sabe quantos são e quais são. Gente, não é o pecado dos homens que atrasa a volta de Jesus. Não, é a paciência dEle. Não é a gente que atrasa Jesus. Como se Ele estivesse esperando para a gente se decidir. Não, não é o nosso pecado que atrasa Jesus. É a paciência dEle que o retarda, que o refreia. É Ele mesmo.
na sua soberana e santa paciência. É o Deus soberano que graciosamente concede mais tempo para que mais eleitos se arrependam. Há tempo da volta de Jesus. Deus é soberano sobre o tempo, Deus é soberano sobre os seus propósitos, e sim, Deus é soberano sobre o juízo final. Versículo 10. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Deus é paciente, certamente Ele é paciente, mas Ele não tolerará aqueles que se aproveitam da sua paciência, que se aproveitam da sua misericórdia, que transformam a paciência e a misericórdia de Deus em libertinagem, desculpa para pecar. É isso que esses falsos mestres estavam fazendo. Cadê a vinda dele? Tudo continua o mesmo. Se Deus não nos aprovasse, já teria nos fulminado. O tempo deles chegará. Os que transformam a paciência e a misericórdia de Deus em desculpa para pecar, esses terão muito que acertar com Deus quando Jesus voltar. Mas o dia virá, e virá como um ladrão. E o ladrão vem, gente, com hora e data marcada. Ó, se prepara, amanhã às 15 horas, tá? Estou indo lá, pular seu muro, arrombar sua porta, abrir seu carro, pegar seu celular. Como é que o ladrão vem? Não avisa, só vem. Jesus vem. O dia do Senhor virá como ladrão, repentinamente. Mas ninguém terá dúvida. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Toda a terra saberá. Toda a criação experimentará a volta do Rei. E quando ele vier com fogo, o acerto de contas virá também. Irmãos e irmãs, eu pergunto, o que poderia fazer mais bem a nossa alma do que lembrar dessas coisas? O que poderia fazer mais bem a nossa alma do que exercitarmos a nossa memória nessas verdades? Eu espero que tudo que eu tenha dito aqui já é do seu conhecimento, já seja do seu conhecimento. Que eu não tenha dito nenhuma novidade, porque não é novidade, está aí na palavra. Hoje o Senhor não me trouxe aqui para dizer novidades, Ele só me trouxe aqui para nos ajudar a lembrar das antigas verdades do Evangelho. Jesus veio, Jesus voltará. Como isso faz bem a nossa alma? Você está impaciente? Está irritadiço? Está inquieto? Vem logo, Jesus. Aparece logo lá em Brasília. Está cheio de gente lá, Jesus, que você tem que falar. Tem que falar com ele, Jesus. Lá no STF, lá no Congresso Nacional, lá na Esplanada dos Ministérios, no Palácio da Alvorada. Jesus, volta logo. Jesus, está vendo esses youtubers? Jesus, está vendo que esse povo está pregando no YouTube, Jesus? Vem logo, Jesus. Vem depressa. Está impaciente. Deus não demora. Deus não retarda. Deus não atrasa. Deus capricha. Aguarde. Espere. Espere tranquilo no Senhor. Sua alma está cansada? Cansada de tanta imundície, da imoralidade que se apossou da sociedade, da própria igreja? Deus sabe o que está fazendo. Ele é paciente, muito paciente, cheio de amor e graça e misericórdia. Se Ele ainda não voltou, é porque Ele ainda tem mais alguns para trazer o arrependimento. E quem sabe dentro da própria igreja, nos próprios púlpitos, Deus ainda quer salvar alguns, pela sua graça e misericórdia. Sua alma está apática, você se acomodou na fé? Desperta, acorda, Jesus está voltando, prepare-se, Ele virá como um ladrão.
Ele vem. O rei está voltando. Ele está voltando. A trombeta está soando. Ele chamará os seus. Enquanto temos meditado e recordado a glória deste Deus, para que cresçamos no temor do Senhor, obediência à sua palavra, na confiança nos seus propósitos. O povo de Deus, nunca é demais recordar a palavra de Deus. Nunca é demais recordar os alertas da palavra de Deus. Nunca é demais recordar a glória do Deus da palavra. Nunca é demais recordar a mensagem gloriosa das Escrituras, o Evangelho da nossa salvação. Deus tudo criou, tudo formou pela sua palavra. Por que Deus teve que julgar o mundo com a água? Por que Deus terá que julgar este mundo com fogo? Porque nós nos rebelamos contra a palavra. Desde os nossos pais do jardim, Adão e Eva, nós voltamos as costas para Deus, nos rebelamos contra a palavra do Senhor. E Deus haverá de julgar vivos e mortos, todos aqueles que insistentemente permanecem desobedientes à sua palavra. Mas Deus enviou o seu Filho ao mundo, o Verbo vivo, a palavra encarnada, para nos livrar do juízo vindouro. Deus executou no seu Filho um juízo pior do que água e pior do que fogo. Deus derramou a sua ira sobre o seu Filho amado naquela cruz, para que nós não tivéssemos que experimentar o juízo eterno, a condenação por vir. Ele nos chama ao arrependimento. Que nos arrependamos da nossa ignorância, nos arrependamos da nossa dispersão, nos arrependamos da nossa apatia, da nossa impaciência, da nossa acomodação, do nosso esquecimento, que nos arrependamos dos nossos pecados, creiamos em Jesus, seu Filho, e vivamos vigilantes e alertas, porque Ele vem. Jesus vem, Jesus volta, Jesus vence. Jesus vem para reunir os seus, para todo sempre. Então eu pergunto, todos aqui já se arrependeram? Todos aqui já se arrependeram dos seus pecados? Estão arrependidos de uma vida distante de Deus, longe de Deus? Talvez você tenha nascido na igreja. Você não tem uma longa vida de pecado da qual se arrepender. Você foi criado na igreja, criado no Evangelho. Nunca teve uma juventude devassa, longe do Senhor. Nem por isso você é necessariamente salvo. Se você não teve um encontro real com Jesus, se você não rendeu a sua vida por inteiro a Ele, se você está distraído, disperso, enchendo a sua mente com as coisas deste mundo e não com a palavra de Deus, você está numa rota de colisão com o juiz de toda a terra. Renda-se a Cristo. Renda-se a Ele, jovem. Entregue-se a Ele por inteiro. Prepare-se, Jesus está voltando. Arrependa-se dos seus pecados e continue vivendo à luz da sua fé em Jesus. Como disse o grande reformador Martim Lutero, a vida cristã é isso, é um contínuo arrependimento dos seus pecados. Continuamente nos arrependendo e voltando para Jesus. Não só no primeiro dia, quando ouvimos Cristo, mas voltando de novo, e de novo, e de novo, e lembrando, e relembrando, e recordando, até que Ele volte, ou te chame para si. Todos se arrependeram, todos estão dando frutos de arrependimento, vivendo segundo sua fé na palavra do Senhor. Vamos gastar um tempo orando por isso. Feche os seus olhos, curve sua cabeça comigo. Soberano e amado Deus, obrigado por ter nos trazido aqui esta manhã para ouvirmos a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por não nos permitir esquecer a Tua palavra. Senhor, guarde a Tua palavra em nossas mentes e corações, a fim de que não a esqueçamos jamais. E que por ela, Senhor, possamos nos preparar para o dia da volta do nosso Senhor. Pois o dia do Senhor virá.
como um ladrão. Todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Senhor, que não só saibamos destas coisas, mas vivamos à luz desta verdade gloriosa. Prepare-nos, Senhor, não só despertando a nossa memória, mas também o nosso coração, para vivermos à luz desta bendita esperança, como quem prestará contas a Ti, de tudo aquilo que fizemos neste mundo, com a vida que o Senhor nos deu. Senhor, livre-nos de toda impaciência, toda acomodação, toda negligência ou displicência na nossa caminhada neste mundo. Faz-nos um povo alerta e preparado para a volta do Mestre. E ajude-nos, Senhor, pelo restante desta manhã, a continuarmos meditando nessas verdades gloriosas, para a nossa edificação, para o louvor da Tua glória, Senhor. E salve aqueles entre nós que talvez nunca tenham se rendido de fato de coração a Ti. Desperte o Senhor e ajude-nos a despertar tantos quantos pudermos, Senhor, a tempo do nosso encontro contigo, falando-lhes de Jesus, anunciando a volta do Mestre, para que também se rendam aos teus pés. Por isso oramos, agradecidos, em nome de Cristo Jesus.